A vereadora Chiara Ranieri presidiu a audiência pública para discutir as questões da repercussão em torno da retomada do desenvolvimento de dezenas de cidades a partir do eixo ferroviário. Os empresários apresentaram as alternativas, discussões e têm importantes questões a respeito deste assunto. O debate em torno da questão do edital é bastante complexo, tem uma série de itens. Um ponto inicial que foi destacado, por exemplo, pelo experiente Luiz Antônio Sola, é de que a concessão no modelo atual, que infelizmente não surtiu resultados, ela não atende às demandas das cidades, que deveriam ser eixo principal em relação a esse assunto na visão dele. Exatamente. Nós trouxemos uma discussão sobre o viés do desenvolvimento econômico local e regional. E aí, o que nós ouvimos, né, de quem é da ferrovia e de quem sonha com uma ferrovia funcionando nos moldes daquilo que nós conhecemos no passado, né? E para nós aqui de Bauru, com esse impulsionamento do desenvolvimento. O que foi trazido, né, de destaque foram 4 pontos principais. Tá? Um deles está centrado na questão de que empresas podem participar desse edital. Né? Então, são empresas que tenham um capital social de mais de 10 bilhões e isso já elimina todas as empresas menores, sem serem as big empresas que já estão operando hoje e que podem ainda assumir essa malha oeste. O que, do ponto de vista de quem conhece de ferrovia, isso não traz o desenvolvimento esperado para os municípios, os 37 municípios que estão nessa malha e os 95 municípios que estão num raio de 50 quilômetros destes pontos. Então, são muitos municípios que poderiam desenvolver localmente e regionalmente a partir da contratação de cargas, né, do envio de cargas dos seus municípios, a logística toda a partir destes pontos que já estão nessa malha oeste. Então, esse ponto eu acho que é extremamente importante, porque quando fala dos grandes, os grandes que hoje já operam na rede, eles transportam só para si próprios. Né? Desconsideram todo esse desenvolvimento, todas as empresas, todo o agronegócio que está no transcurso aí de toda essa malha. Um outro ponto que foi colocado é a questão da integração. Então, quando a gente fala de integração, vem aquela história da bitola, né? A largura. O que significa isso? Significa que se nós mudarmos nessa malha oeste, a bitola, que é o que está previsto no edital, e que encarece muito, né, essa relicitação, a gente está falando de mais de 10 milhões de acréscimo, de transformar a bitola que hoje está, né, e de se recuperar ela, para uma bitola mais larga. A integração é justamente que neste espaço que foi colocado da relicitação, essa bitola larga, ela deixa de integrar não só com as outras malhas, e aí a gente fala da continuidade dessa malha que vai lá até a ponta do Pacífico e que traz uma integração que é marítima. Então, se você perde, né, essa integração por causa da largura, por causa da bitola, que passa a ser diferente nesse trecho, você tem uma malha, né, que não faz mais a integração, que ela poderia estar lá do Porto de Santos, que essa malha chega lá, do Porto de Santos até o ponto mais próximo do Pacífico, que vai fazer uma integração marítima. Então, assim, do ponto de vista de desenvolvimento, isso é muito importante e nós não podemos perder. Ela é muito atrativa justamente por causa disso. Né? Então, esse é outro ponto que a gente precisa colocar. O que mais foi defendido? A questão das empresas que já operam, né? Que já trabalham para a rede. Então, aqui em Bauru, nós temos 5 oficinas, né? Uma delas é a Transfesa, que o Sola é presidente da Transfesa e veio aqui defender esses pontos. Geram aqui em Bauru mais de 400 empregos.
Então, assim, a gente também tem que colocar que essas empresas não podem ser descartadas. Elas têm que serem consideradas nessa relicitação de continuarem fazendo o trabalho que já fazem, né? Porque senão a gente tem um prejuízo municipal. Fora outros prejuízos que não foram colocados na audiência pública, né? Mas esses são bastante significativos, né? Então, eu acho que é importante que a gente faça essas colocações, né? Que isso seja encaminhado. Tem um documento que foi aí elaborado pela Transfesa, que a gente disponibilizou a todos que participaram, ou que nós tivemos o contato, que se entenderem que são os pontos principais, que possam, de alguma forma, apoiar, né? E serem defendidos até o dia 25. Agora, no dia 24, o Sola vai estar lá na NTT defendendo esses pontos também, mas são pontos assim extremamente importantes para que a gente garanta o mínimo de desenvolvimento que a gente espera a partir da ferrovia. Apesar de todos esses pontos e de ser uma questão econômica estratégica que vai até o Cone Sul e passa por dezenas de cidades paulistas, o governo do estado não enviou nenhum representante. Tem aqui do nosso lado alguém da Casa Civil, inclusive muito próximo. Inclusive muito próximo, que eu acionei, inclusive, pelo WhatsApp, não só oficialmente, porque no meio político, quando a gente tem os contatos, né, no telefone, a gente faz também. Então, tudo foi encaminhado oficialmente, né, via e-mail pelo gabinete, e aí a gente fala, assim, de muita gente. Todos os prefeitos dessa região, né, os 37 municípios, mais os 95, as câmaras municipais, todos os senadores eleitos por São Paulo, os deputados federais eleitos por São Paulo, todos os deputados estaduais, né? Algumas secretarias de Estado. Nós acionamos entidades do segmento do agro, do segmento da indústria. Nós chamamos assim, muita gente para participar, né? Aí, quando a gente percebe que, do governo do Estado, por exemplo, quem veio participar? Quem representou o governo do Estado nessa discussão? Ninguém. Quem representou a NTT, o governo federal, nessa discussão? Ninguém. Então, por mais que a gente diga assim, não, era num sábado, tal, não sei o quê, é o que eu tenho dito. Eu faço evento há 25 anos. Então, assim, se é na segunda, é porque é na segunda, se é na sexta, é porque é na sexta, se é no sábado, é porque é no sábado. Então, sábado, a gente sabe que é dia de fazer política, né? Então, sábado, sempre político está disponível. Cadê as pessoas que podem, né, de alguma forma, ter uma influência mais significativa em toda essa discussão? Não participaram. Eu, pessoalmente, enviei mensagem de WhatsApp para muitos agentes políticos, além daquilo que foi feito via gabinete. Então, se não participaram, é porque ou tinham algo muito importante ou porque acharam que essa audiência pública não teria impactos, não seria importante. Enfim, eu não vejo como que uma discussão em Bauru sobre ferrovia, relicitação da Malha Oeste, com todas as pessoas que foram convidadas, porque foram alertados em e-mail, inclusive, de todas as pessoas que foram convidadas, poderia não ser importante.